Olá, seja bem-vindo a bibliovocê.com.br e marcoteles.com.br. Meu nome é Marco Teles, eu estou aqui para conversar com você sobre a chamada Inquisição Protestante. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que tal Inquisição Protestante não houve, porque isso era um tipo de prática, um tribunal instituído pela Igreja Católica. Então, é você pegar uma coisa de um lugar, de uma instituição, propriamente, e transferir para outra. Pode ter tido até alguns erros, sim, e houveram erros, na verdade, mas não com esse nome de Inquisição. Isso aí já é um jogo de palavras para tentar amenizar as coisas e até combater os evangélicos e protestantes. O que nós podemos entender disso que evangélicos não são protestantes, tem diferença de uma coisa com a outra. E muitas vezes confundem propositadamente para menosprezar uns e outros. O que marca uma instituição humana, por quanto tempo ela exista, é exatamente os erros dos homens. Porque os homens erram, os homens cometem falhas, os homens fazem besteira. Seja ele o Papa, ou seja ele Lutero, ou seja lá quem for. Todo mundo já fez besteira na vida. Todo mundo já fez besteira na vida. Então, o que acontece? Por isso, o cristianismo é muito firme. Você pode errar, sim, mas você também tem o direito de se arrepender, se você errou. Quando eu digo que você pode errar, não estou dizendo que você tem o direito de errar. Estou dizendo que existe a possibilidade de você errar. E na possibilidade de errar, você tem a possibilidade de se arrepender também. E nós vemos nas igrejas protestantes, que são aquelas que vêm de Lutero e Calvino especificamente, que elas já reconheceram seus erros, propriamente dito, que agora tentam mostrar como se fosse uma coisa que nunca reconheceram na vida, né? E já reconheceram seus erros e que não fazem mais questão disso, simplesmente foi um erro que ficou no passado, não vamos fazer mais isso. Isso é o que deve fazer todo cristão. Agora, quando o cristão fica negando o erro do passado para dizer que ele é bom e sempre foi bom, nunca errou, isso não é uma prática de cristão. Inclusive, o Papa João Paulo II, pediu perdão pelos crimes dos filhos da igreja. Aí alguns dizem, não, Paulo II não fez nada, ele só pediu perdão. Ele só pediu perdão e não admitiu que houveram crimes da igreja. Agora, me ajuda a entender isso. Como é que pode? Vou botar um vídeo aqui explicando o que é perdão. Porque se João Paulo II pediu perdão não reconhecendo os crimes da igreja, ele não sabia o que era perdão. Como é que pode a maior autoridade católica do mundo naquela época não saber o que é perdão? Ele tinha que ter conhecimento do que era perdão. Perdão é o quê? Você reconhecer que está errado, confessar o seu erro e pedir o esquecimento por parte do outro. Isso que é perdão. É assim que Deus nos perdoa também. Quando aceitamos Jesus, nós reconhecemos que estamos errados, pedimos perdão aos nossos erros, nos arrependemos e Jesus nos salva. Isso que é o perdão bíblico. João Paulo II não sabia disso. Como é que ele só pediu perdão? Você sabe o que é perdão para dizer que é só perdão? Se ele pedisse desculpas, tudo bem, mas ele pediu perdão, não foi? Se foi perdão, perdão é uma palavra muito séria para ser usada levianamente, tá bom? Então não vamos usar perdão de forma errada. Pode ser que no dicionário perdão tenha um contexto só de mera desculpa, mas biblicamente perdão tem um contexto muito mais profundo do que isso. E se o Papa não sabe disso, então é uma questão muito complicada. Então vemos duas coisas, os problemas ocorreram e os protestantes simplesmente seguem em frente, evitando cometê-los novamente e reconhecendo que erraram. Os católicos, alguns católicos me parece, dizem que os problemas não existiram. Quando você diz que o problema não existiu, você automaticamente está com o coração empedernido e automaticamente você pretende até fazer aquilo de novo, ou está pelo menos com potencial de fazê-lo, exatamente porque você não tem a capacidade de se arrepender e reconhecer um erro. Isso é contra todo o ensinamento bíblico e devemos tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que me chama a atenção também nos textos que botam textos longos, aí você faz um monte de citação, que já falei, foi reconhecido, ele foi reconhecido que errou, realmente, os protestantes reconhecem que erraram.
Eles citam textos longos e dizem, porque a igreja condenou meia dúzia só, quem matou foi o Estado. Mas no caso dos protestantes foi a mesma coisa. E eles dizem, não, mas para eles, para uns vale o Estado, foi o Estado, mas para os outros, se o Estado condenou, quem condenou foram os protestantes. Ora, bolas, usa o mesmo peso, a mesma medida. Vamos fazer as coisas corretas. Não há necessidade de ficar com esse fanatismo. É simplesmente reconhecer, a igreja errou e a gente vai corrigir daqui para frente. Isso e tantas outras coisas. É simples. Não tem porquê, não tem demérito nenhum em reconhecer um erro. Você reconhece que errou, reconhece que é falho e muda. Só isso. Para que ficar acusando os outros, dizendo, nós somos os melhores, nós somos o suprassumo e a igreja protestante é um absurdo, é hipócrita, é isso, é aquilo. Isso aí é falácia, gente. É um apelo à ignorância das pessoas, propriamente dito. Ignorância até teológica. Então não faça isso, católicos, não façam isso. Porque isso não faz sentido, tá bom? Não faz sentido. Outra coisa é que pegam os protestantes e jogam as mesmas coisas dos protestantes dentro dos evangélicos, sendo que são ramos diferentes. Por exemplo, só para dar um exemplo, os batistas, eles têm algumas correntes que pensam diferente do quanto à história dos batistas, mas a principal corrente defende que os batistas provêm dos anabatistas, que já existiam antes de Lutero. Então você vai dizer que os batistas são protestantes, sendo que eles não vêm de Lutero, nem de Calvino, vêm dos anabatistas? Então é uma coisa difícil. E dos batistas vêm outros evangélicos também, como a própria Assembleia de Deus. Então você vê que é um outro ramo, até a origem histórica é diferente. A pessoa chegar e dizer determinadas coisas é muito temerário e demonstra a impossibilidade de arrependimento. Demonstra que não querem se arrepender, querem justificar a si mesmos. Ao passo que os protestantes reconhecem que erraram. Assim como eu reconheço que erro e errei na minha vida também e me arrependi constantemente. A vida do cristão é essa dinâmica. É a dinâmica do não ser perfeito, mas buscar a perfeição. Eu sei que não sou perfeito, mas eu busco a perfeição em Cristo. Eu tenho como alvo a perfeição. E como ter como alvo a perfeição, eu tenho que, para alcançar essa estatura de Cristo, eu tenho que me arrepender de meus pecados. E para me arrepender deles e consertá-los, primeiro eu tenho que reconhecê-lo. É como uma criança que escreve uma palavra, digamos. Vamos supor que a criança escreve a palavra casa. Essa criança escreve a palavra casa com Z, no nosso idioma português. Mas alguém corrige ela que a conhece. Enquanto ela não entender que ela está escrevendo com Z e perceber que ela tem que corrigir para o S, ela não vai mudar, ela vai continuar escrevendo com Z. Então o que acontece? O reconhecimento é fundamental para uma verdadeira vida cristã, o reconhecimento dos próprios erros. Então o que eu vejo atualmente é umas pessoas tentando negar a Inquisição e tentando extinguir a Inquisição de um lado e colocar somente do outro, como se os protestantes nunca reconhecessem que fizeram alguma coisa, nunca reconhecessem que não perseguiram ninguém. Os protestantes já reconheceram que perseguiram e eles dizem, não, perseguimos e não vamos fazer mais, foi um erro histórico. Mas agora o que nós vemos é que a Igreja Católica, alguns sujeitos da Igreja Católica estão dizendo, não existiu Inquisição, nós somos perfeitos, nós somos a suprassumo das igrejas. Não faça isso, isso é até desonesto, né? Não faça isso, reconheça, errou, acabou, conserta. Simples assim. Não precisa ficar fazendo malabarismos intelectuais para provar que vocês são melhores que os outros, não. O cristão, ele reconhece os seus pecados e se converte. Bem-aventurado aquele que reconhece os seus pecados e confessa Jesus como Senhor. Mas aquele que não reconhece, não tem arrependimento, não encontra arrependimento. Então o que nós podemos deduzir daí? Se os protestantes pecaram na história e reconheceram seus erros, obviamente os protestantes estão menos propensos a errar de novo. Mas agora, se algum católico, ou um grupo de católicos, percebe que houve um erro da igreja no passado, reconhecido pelo Papa, com pedido de perdão, olha, eu vou botar o vídeo aqui de novo, pedido de perdão, veja o que é perdão. Com pedido de perdão, perdão não é qualquer palavra, perdão não é uma desculpinha, não é um valeu, tá bom, deixa pra lá, não é isso não, perdão é coisa séria, especialmente vindo de um teólogo, que deveria saber o que é.
Se até o Papa pede perdão, que é uma coisa séria, como é que um grupo vai querer negar isso, gente? É melhor fazer o que o Papa quis fazer, o João Paulo II, né? Reconhecer e mudar a direção, consertar o que está errado. É assim que se funciona. Mas enquanto não se reconhece os erros, não se pode caminhar para lugar nenhum. E é isso que é necessário nós percebermos nesse discurso. Um discurso de acomodação do erro, acomodação do pecado e justificação do pecado. Ao passo que acusa um protestante, pode fazer uma lista imensa, mas não há nenhuma lista que os protestantes já não tenham reconhecido há muito tempo. Quer dizer, chovem no molhado para chegar e acusar todos, inclusive evangélicos, que não tem nada a ver com a história muitas vezes, certo? E, inclusive, se exime da responsabilidade dos estados católicos, né, como se a Inquisição fosse separada de todos os estados totalmente, e colocam ações dos estados em cima dos protestantes. Então vamos devagar com a dor, porque o santo é de barro, como dizem os próprios católicos, né? Então vamos devagar, porque assim não dá, gente. Assim não dá. Estamos recebendo algumas informações erradas e muitos evangélicos estão digerindo isso como se isso fosse verdade. Ora, isso não é verdade, isso é meia verdade. Uma verdade contada sem a sua coerência, especialmente bíblica, ela é uma mentira. Volto a dizer de novo, o Papa pediu perdão. Olha o vídeo aqui, veja o que é perdão. Veja o que é perdão. E não se deixe levar por ideias erradas, ideias que contaminam a boa convivência entre diversas pessoas, de modo geral, especialmente aqueles que são cristãos, mesmo que não professem a mesma fé. Bom, esta é a mensagem que eu tinha para deixar para você em abibliovocê.com.br. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.